Fala pessoal, Danilo mais uma vez pelo canal Incoflash Equipamentos. Hoje nós vamos tirar algumas dúvidas. O pessoal está criando uma certa dúvida sobre o nosso suporte de fundo, né? O suporte de fundo tanto que vai na parede com os tubetes, quanto os que vão no tripé. O que acontece? Eu vou montar aqui para que vocês possam ver com mais clareza, né? O suporte. Eu vou montar deixei já um tripé aqui no fundo. Eu vou montar um suporte com, deixa eu ver, com 2,5 metros, tá? Pessoal, essas peças aqui que vem na ponta, vou ver se dá pra mostrar legal aqui, ó, vou desparafusar, ela vai sair, né? Você vê que ela tem um desenho aqui cônico, ó, ele é meio, né? Tem um encaixe aqui para dar uma pressão. Essa peça a gente chama de encosto. Essa peça, por mais que o nome seja esquisito, encosto, serve para travar o tubo de papelão. Então eu vou montar aqui um suporte com 2,5 metros para mostrar para vocês como funciona na prática. Então eu vou montar aqui as barras, deixei para montar tudo na hora. A gente faz na hora as coisas. Ó, vou encaixar outra ponta aqui no tripé. Vou deixar o lado da corrente aqui, certo, pessoal? E o outro aqui nesse tripé. Vamos lá, certo? Bom, suporte de fundo tá montado, né? Agora, como que a gente coloca o fundo fotográfico? O suporte, né? É para fundos de papelão com tubos de papelão. A melhor forma, vou soltar aqui do outro lado, igual eu soltei aquela primeira peça, ó, ela tá correndo, tá vendo? Ela tá correndo. Algumas pessoas têm tido alguma dificuldade, vou colocar um fundo menor, desculpa sumir, vou pegar um fundo branco aqui, com muito cuidado para não sujar. O que acontece? Algumas pessoas têm tido dificuldade e até mesmo comentado a questão do fundo. O ideal é montar isso daqui com o fundo no chão, a barra no chão, tá? Mas eu vou fazer assim porque eu me senti mais seguro, mais prático. Aquela peça preta que a gente chama de encosto, tem um formato meio cônico, ela vai ficar virada para dentro. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Travei. Vamos ver. Coloquei um fundo aqui, esse fundo eu acho que deve ter 1 metro e pouquinho. Vou aproximar um pouquinho a imagem para vocês poderem ver bem legal aqui. Ó, tá vendo? A barra de alumínio, ela não enverga, ela continua sendo um eixo aonde que ela vai girar. Como que funciona? O tubo de papelão encaixa na peça. Vamos mostrar mais pra cá. Ó, ela encaixa. Então ela tem que entrar. Até peguei um martelinho aqui. Ela tem que entrar totalmente lá dentro do tubo, ó. Uma batidinha bem leve. Está mostrando aí, sabe? Até ela entrar bem apertada, bem justa, né? Por quê? O que acontece, pessoal? O suporte, você vai focar aqui, dar um pouco mais de zoom, mexer aqui um pouquinho, para que vocês possam ver. Subir um pouquinho mais aqui. Aí. Olha só, vou até descer aqui. O que acontece? A barra é como se fosse o eixo, é ela quem vai girar e vai fazer com que o seu fundo gire também. Então, para isso, essa peça que a gente chama de encosto, ela tem que estar apoiada dos dois lados. Olha, vou voltar o zoom aqui para abrir um pouco mais a imagem. Ó, do outro lado, a peça tem que estar encaixada também no tubo. São as duas peças fundamentais para que o tubo gire. O tubo que eu me refiro, tubo de papelão, gire no suporte. Eu não vou arrochar tanto. O
que acontece? Quando você põe as duas peças, uma de cada lado, ela se torna o sustento do tubo. Ela sustenta o tubo. E não a barra em si. A barra é como se fosse um eixo aonde gira o fundo. Então lá do outro lado eu estou com um encaixe da corrente, né? Vou colocar aqui a corrente. Vou pegar aqui a corrente. Desencaixar aqui. Colocar corrente encaixadinha. O pessoal sente uma certa dificuldade. Deixa eu ver aqui. Ó. Então eu vou girar. Tá vendo? Que o fundo tá girando. Vou pedir para um assessor ali. Ô, meu amigo Rafa. Fazendo um favor. Por gentileza. Por gentileza. Dê a volta aqui, por gentileza. Ó, amigo aqui, colega de trabalho. Pedir. Vai lá na corrente e gire ela devagarzinho lá. Por favor. Por gentileza. Ele vai girar a nossa corrente lá bem devagarzinho. E eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Vou dar um zoom aqui. Ó. Ele vai girar lá bem devagar. Tá vendo? Ele vai girar. E o que tá girando é a peça preta que a gente chama de encosto. Vou fazer o foco, tá vendo? E ela por si faz o tubo girar. Então quer dizer, aqui no centro do tubo. Ah, ok, muito obrigado, muito obrigado. Palmas para ele. Aqui no centro do tubo, ele não está apoiado o tubo na barra. O papelão, o fundo, não está apoiado na barra. Ele está simplesmente apoiado nas duas peças pretas aqui, chamadas de encosto. São elas que sustentam o tubo de papelão do fundo. Por sua vez, elas que giram, né, o nosso fundo fotográfico. Eu vou tirar aqui, vou mostrar, vou desmontar. Vou tentar mostrar um pouco melhor com o tubo, um tubete sem o mesmo. Quer ver? O que acontece? Muita gente cria a dúvida que esse fundo, esse tubete, ele teria que estar encostado diretamente na barra. Mas não é assim que funciona, gente. O suporte, ele foi feito como um eixo, a barra de alumínio, com a peça chamada encosto, para poder dar ali o sustento ao tubo. Ó, tá vendo? Quando ele sai aqui, sai do alinhamento, ele fica alinhado. Fica alinhado, vamos tentar mostrar melhor aqui. Ó, ele fica alinhado aqui, ó. Ele não fica com apoio lá dentro, ele fica apoiado na peça preta, chamada de encosto, certo? E é ela que sustenta o tubo, né, na sua extremidade toda, né, sua largura toda. Então eu vou tirar aqui, vou mostrar para vocês, tentar mostrar de uma forma mais simples. O pessoal a gente vende muito tubo separado. Tirando devagarzinho, porque o fundo é novo, eu não quero estragar ele, tá, gente? Então, vou tirar aqui a barra. Eu acho que devagarzinho não foi agora, viu? Escapou tudo. Sempre bom estar com duas pessoas juntas, para que isso não aconteça. Pode danificar o produto, pode danificar o fundo. Vou voltar aqui o zoom. Então, pequenos erros de gravação, não vamos nos prender a isso, certo? Vou pegar aqui, opa, todo errado hoje, os dois fundos, os dois encostos de fundo. Vou mostrar para vocês. Fica aí. Então, o que é importante a gente estar falando nesse vídeo? Aqui, ó. Ó. Ele encaixa lá perfeitamente, tá vendo? Essa peça, o tubo vai entrar aqui no meio. Olha
a espessura que tem, tá vendo? Então o tubo de alumínio vai estar no furo central, né? E a peça vai entrar no tubete de papelão, ó. É ela que sustenta o tubo retinho, alinhado, bonitinho. Aí eu vou colocar aqui de volta, ó. Vou enfiar lá no meio. Pode ser que quando eu chegue lá na ponta, eu até desencaixe ele, ó. Vamos ver. Ó, eu vou empurrar, ele vai sair, quer ver? Ó, não aconteceu de sair. Legal, pessoal? Então eu vou encaixar aqui novamente. E aquela hora caiu, por quê? Eu não apertei aqui, ó. Certo? Então tá aqui, ó. Então o que sustenta o tubo, não é a barra de alumínio que vende. Ela simplesmente serve como apoio, como eixo para girar, né? Desde que essas peças aqui pretas, chamadas encosto, que estejam uma de cada lado. Tá uma de cada lado. Então no centro aqui, ó, a barra não mexe. O que mexe seria o tubete. Então acontece assim, ó, pessoal. Muita gente compra esse tubete à parte. Muita gente compra ele separado. Então a gente tem que pensar o seguinte: se eu pegar um tecido qualquer, enrolar o tubo e ele ficar centralizado, não ficar distribuído no tubo, ele vai abaular, ele vai deformar o que? O papelão, né? E às vezes acontece da pessoa colocar um tecido pesado, um tecido que deforma esse tubo de papelão. Esse tubo de papelão que a gente vende, ele tem 10 milímetros, ele é grosso, a parede dele é grossa. Aqui, ó, é um tubo grosso. Não sei se eu vou conseguir dar um zoom aqui legal para mostrar. Aqui, ó, vamos mostrar aqui, ó. Ele é um tubo bem grosso. Aqui. Existem alguns fundos no mercado, que a parede, essa espessura aqui, é mais fina. Consequentemente, o papelão vai deformar. É natural, né? Com o peso ele vai deformar. Agora a gente trabalha com 1 centímetro, 10 milímetros, uma parede grossa de tubo, que é os que vêm nos nossos fundos de papel padrão, tá? Então quando você comprar o nosso suporte, precisa se atentar a esse detalhe, né? Verificar se no outro fornecedor que você está comprando, se de fato o tubo dele tem uma parede grossa, uma parede mais resistente, né? Por quê? Porque isso pode fazer com que o papelão ele deforme. E ele deformando, ele não vai funcionar bem. A hora que você for girar ele, para enrolar e desenrolar, ele não vai funcionar porque ele está todo torto. Ele vai enrolar o seu tecido torto. Ele vai, se for um suporte de parede, ele vai escapar igual aconteceu ali, que eu deixei soltar. Entendeu? E você vai achar que é o nosso suporte, mas o suporte em si não enverga, a barra não entorta. O suporte corre super liso, ó. Entendeu? Eu tô girando com a mão, mas esse movimento a gente faria com a corrente. Então é muito importante entender isso, ter, né, consciência disso. O tubo é um tubo grosso e resistente. Existe no mercado tubos com metade dessa parede, então a resistência é muito menor. Então com certeza o tubo ele vai dobrar, ele vai amassar, ele vai formar barrigas, ele vai amassar, e aí o seu fundo ele vai ficar todo amassado. E cada vez que você for enrolar,
for guardar, recolher, né? Ele vai deformando mais e mais e mais e mais, até o ponto onde o seu suporte não vai funcionar. Se for o suporte de parede, onde a barra aqui na frente é um encaixe, é um pino, ele vai começar a forçar tanto que ele pode escapar e cair no chão a barra, igual aconteceu ali agora, que eu não prendi. Vai cair, vai estragar, aí sim a barra pode amassar. Se ele cair no chão igual eu deixei cair, aí ele pode amassar a barra, porque são 3 metros de barra, né? Então você pensa, um fundo de papel tem cerca de 6, 7 quilos. Aí às vezes as pessoas me perguntam assim, poxa Danilo, mas eu compro o tubete, quanto que eu posso pôr de tecido? Eu falo, olha, é complicado porque você tem que analisar muito bem. O papel, ele tem 7 quilos, só que o papel é um papel grosso, tem uma gramatura ali, 180, 200, ele é grosso. Cada volta que ele faz no tubo, o tubo vai criando uma resistência, vai ficando mais firme, porque é um papel grosso. Agora, se eu pegar 7 quilos de tecido maleável e colocar aqui, a resistência também do tubete pode ser outra, né? Precisa ser analisado o tecido, não pode ser qualquer tecido, não pode ser um tecido muito fino para ele não ficar enrugado e ficar concentrado o peso só no centro ou só num canto. Então precisa ser um tecido leve, entendeu? Aonde ele vá enrolar de forma uniforme, distribuindo o peso no tubo. Tá, pessoal? Então, assim, existem muitas dúvidas, tem algumas pessoas comentando, perguntando. Então, a gente está fazendo esse vídeo que é para tirar essa dúvida, tá? Então, se você for comprar um fundo fotográfico em outra loja, em outro fornecedor, procura saber a espessura desse tubo. Esse tubo aqui. Não a largura, né? Vamos tirar ele daqui de novo. Vamos ver se eu faço outra arte aqui. Pera aí. Vamos soltar aqui. Vamos lá. Não quero derrubar nada, hein? Ó, aí, agora fiz a coisa certa, né? Vamos lá. Vou tirar o tubo daqui. Lembrando que eu montei com 2,5, certo? Ó, então vou mostrar de novo aqui pra vocês. Deixa eu tentar pôr essa luz aqui um pouco mais pra cá. Ó, vou apoiar aqui no chão. Essa parede aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa parede aqui. Aqui tem 10 milímetros, ou seja, 1 centímetro de parede. Vou pegar uma reguinha aqui pra ficar mais fácil ainda, ó. Vou vir aqui desse lado. A régua é meio velhinha. Não sei se dá um foco legal pra ver aqui. Vamos ver. Não dá. Mas a parede é grossa, veja. Vou colocar de assim. Olha lá. É grossa a parede, ó. A espessura do tubo é grosso. E tem fundo por aí que é metade disso, gente. É metade, tem fundo importado por aí que vem metade dessa espessura. Então não suporta o peso, não suporta. A gente pode ter, aí tem um concorrente aí que o suporte dele é uma peça dessa de cada lado, entre o ferro prende um de cada lado do tubo. É normal as reclamações do tubo envergarem, fazer dobrar no meio, fazer uma barriga e cair. É normal, tem importações aí de empresas concorrentes que tem isso, tem esse problema frequente. A gente procura trabalhar com material de qualidade, então o tubo, né, é grosso, tem uma espessura, resistência bacana para suportar os fundos. Agora, se você comprar o nosso suporte, comprar um fundo que tem o tubo de papelão com uma espessura de 3 milímetros, 4 milímetros, que é metade, nem metade do nosso, a resistência é outra. Ele vai ficar abaulado, ele vai dobrar no meio. Vai chegar um momento que ele vai envergar aqui no meio.
Por quê? Porque as peças que sustentam ele, volto a falar, é a chamada peça, é um encosto, ó. Colocou aqui. Sou meio barbeiro, viu, gente? Tá vendo? Vamos ver se dá pra ver o fundo lá. Então a peça vai aqui no meio, a barra vai aqui no meio, né? E ela sustenta o tubo. É ela que sustenta o tubo. Então não adianta. Então tem que tomar muito cuidado com o produto que você vai comprar. Verificar, olha as especificações dos nossos anúncios direitinho, tira dúvida. Não compre fundo em qualquer lugar sem saber antes, só por conta de preço. Ou, sei lá, por qualquer outra situação. Porque você pode acabar perdendo um fundo, né? Outra coisa, a maneira de armazenar, né? Maneira de armazenar. Às vezes você tem 2, 3 fundos lá. Ah, que nem eu encostei aqui na parede, assim, ó. Com o tempo ele vai criando uma barriga. Vai deformando esse tubo. Se você fica encostando ele aqui, ele tem um peso. Ele vai deformar aqui, né? Se você mora numa região que é muito úmida, é papelão, gente. Vai absorver a umidade do ar. Ele vai deformar. Então, o certo é você armazenar ele num lugar que ele fique apoiado, num local sequinho, que não tenha umidade, para não deformar. Porque senão o suporte não vai funcionar por conta disso. Tá bom, pessoal? Então essa é a dica, esse é o vídeo de hoje, tá bom? Fica aqui. Se quiser comentar, pedir mais alguma informação pelos comentários, eu fico à disposição, tá bom? Danilo, Incoflash Equipamentos, mais uma vez, até logo.